Olá, irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da revista Palavra e Vida da Escola Bíblica Dominical. Já vimos 3 lições e hoje nós vamos ver a carta aos Gálatas, com o título da lição O Evangelho da Graça. Esta epístola provavelmente tenha sido uma das primeiras, das mais antigas que o apóstolo Paulo escreveu. Então nós vamos ver os principais assuntos, o conteúdo desta carta. Qual foi o motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta? Um erro que estava presente nas igrejas da Galácia e que continua ainda frequente nos nossos dias, que é o que Paulo chamou de fermento do legalismo, conhecido como galacianismo. O que é isto? O apóstolo Paulo vai tratar do problema do farisaísmo dentro das igrejas, da obra em supremacia à graça, o que não deve acontecer. O estudo da carta aos Gálatas é fundamental para se corrigir os erros doutrinários da fé cristã. É comum a confusão entre a lei e a graça. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve isso. Tiago vai falar também sobre a questão das obras. Precisa haver uma compreensão entre a fé e as obras, porque elas se complementam na vida cristã. Então, essa confusão ainda permanecia entre as congregações ali da Galácia. O galacianismo, esse fermento dos fariseus que o apóstolo Paulo chama, significa que eles pregavam o cumprimento da lei como algo exigível para a justificação diante de Deus. O cristianismo ainda hoje está levedado por esse tipo de legalismo, onde se anuncia a fé, mas também obras e certas práticas judaicas e certos legalismos como importantes para a salvação. O apóstolo Paulo apresenta logo no capítulo 1, nos versos 1 e 2, ele se apresenta dizendo que ele era um apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, diz ele, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então nós vemos que o apóstolo Paulo vai tratar assim dessa questão, não é, do galacianismo, e vai falar que ele tinha autoridade, não foi comissionado por nenhuma instituição humana, mas unicamente por Cristo. Mais à frente, nos versículos 10 a 24, ele se apresenta como alguém credenciado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Portanto, ele tinha autoridade para falar do Evangelho da Graça. Ele faz um relato da sua vida, da sua conversão, do seu chamado, do seu ministério. O que ele passaria a tratar era tão importante que ele precisava reivindicar a autoridade divina para usar suas palavras com sabedoria contra toda a estrutura religiosa, especialmente, nesse caso, a judaica. Já nos versos de 6 a 9, Paulo expõe a insegurança que pairava naquelas igrejas. Depois de enaltecer o Evangelho da Graça, ele passa a condenar o Evangelho das obras. Ele se sente espantado com a rapidez com que aqueles crentes retornaram ao judaísmo, por influência de algumas lideranças. Para ele, esse é um outro evangelho que, no final das contas, não é evangelho da graça nenhum. Para ele, não era simplesmente fazer uma opção entre essa ou aquela doutrina, mas trocar a verdade pela mentira. É bom lembrar que não se trata apenas de trocar o rótulo de um produto, mas sim é preciso trocar o conteúdo inteiro. Assim era o que acontecia, e por isso o apóstolo é tão duro em dizer que deviam ser mesmo considerados anátemas aqueles que proclamavam este tipo de evangelho das obras, ou seja, amaldiçoados. Segundo aspecto importante é que ele vai apresentar no capítulo 3 o erro que fascina. Paulo vai mostrar que o erro fascina o ser humano, assim como o pecado, fascinou os nossos primeiros pais.
O pecado, o erro, fascina o ser humano e até os crentes são enganados. Paulo vai mostrar que ele vai reafirmar que somente a justificação pela fé deve ser ensinada. Na visão paulina, a promessa ela é superior à lei, e ele usa o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé e salvo porque creu e depois agiu. No caso de Abraão, a sua fé veio antes das suas obras. Assim, ele vai utilizar esse tipo de argumento. A igreja ainda hoje sofre com esse mal quando vemos tantos irmãos escravizados em suas tradições, sem condições de viver de fato a liberdade que há em Cristo Jesus. Quanto legalismo, quantas observações ou observâncias daquilo que pode, daquilo que não pode ser feito, quando pessoas são exclusivas, são excluídas ou incluídas pelo que fazem e não pelo que são, quando são incluídas pelo que têm e não pelo que são, nós vemos um evangelho totalmente diferente daquele apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, nós observamos no decorrer da história humana quantas guerras e sofrimentos causados pela própria religião, que na verdade separa o ser humano e não inclui. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vai incluir. Não será isso um instrumento de preconceito? Terceiro aspecto que Paulo vai mostrar a partir do capítulo 5 é a liberdade cristã. Esse evangelho da graça traz liberdade para o ser humano. Precisa trazer liberdade para nós. Paulo trata desta liberdade não apenas física, mas o mais importante é a liberdade espiritual, a liberdade das emoções. Como vimos, a falta de liberdade torna o homem cativo, um escravo. Uma das coisas mais lindas que traz a justificação pela fé na vida prática é o fato de nós sermos livres interiormente. Podemos até ser presos fisicamente, como o apóstolo Paulo, encarcerado muitas vezes, mas a alma dele, o espírito dele, estava livre e ele podia louvar a Deus, cantar, glorificar o Senhor. Neste capítulo 5, ele vai colocar a ameaça que rondava as igrejas da Galácia e esta ameaça era de se voltar à escravidão da lei, desprezando dessa forma a liberdade que Cristo alcançou para cada um de nós. E essa liberdade precisa ter em nós o poder, não é, sobre o pecado. A liberdade nos dá a opção de não pecar. A liberdade do poder do pecado, e no caso aqui ele vai falar muito sobre a lei mosaica. E na verdade nós somos exortados que devemos permanecer nesta liberdade, pois do contrário a obra de Cristo não terá valor algum. Paulo chega assim no capítulo 5, a partir do verso 16, a um ponto crucial. Quem é que está comandando a nossa vida? Será a carne ou o espírito? Precisamos entender este aspecto e você vai poder estudar com mais detalhes sobre isso. A quem nós estamos obedecendo? Quem é que nos guia na nossa vida interior, produzindo assim atitudes, ações que são bênçãos para glorificar a Deus e abençoar aqueles que estão ao nosso redor? Importa lembrar que nós temos uma natureza carnal e que, no entanto, não pode nos dominar. Enquanto éramos escravos, a natureza carnal, a carne, dominava a nossa vida. Uma vez libertos pelo Senhor, nós não somos mais como simples animais do campo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se em nós existem essas duas forças que se opõem para que a gente não faça aquilo que precisa ser feito, ou aquilo que nós queremos, cabe a cada um de nós escolher quem vai nos conduzir, ou o espírito ou a carne. Para isso é preciso andar pelo espírito, para não cumprir a concupiscência da carne, aqueles desejos maus, aqueles impulsos e apetites carnais que dão, na verdade, prazer momentâneo, mas escraviza logo adiante e leva à morte.
O apóstolo tem o cuidado de relacionar algumas dessas obras da carne, que pode ser dividida na área do sexo, prostituição, impureza, lascívia, na área da religião, a idolatria, feitiçaria, na área social, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, e na área da alimentação também, bebedices e glutonarias. Será que há alguém entre nós escravo de algum desses pecados? Mas a marca do verdadeiro cristão está em produzir o fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo vai apresentar no capítulo 5, dos versículos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, que são frutos produzidos de um relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, que são frutos produzidos em relacionamento com os nossos irmãos. E os outros frutos são produzidos em nosso relacionamento conosco mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A conquista sobre a carne só ocorre quando a carne, com suas obras más, é crucificada e passamos a andar no Espírito. Se de fato temos uma nova vida em Cristo, por obra do Espírito Santo, devemos crucificar a carne e andar no Espírito. Concluindo, nós vemos que muitas vezes precisamos ser enérgicos na defesa da nossa fé, como o apóstolo Paulo foi diante de tantos inimigos da igreja ali na Galácia. Mas com autoridade ele chamou a todos a responsabilidade diante de Deus. Como é fácil a gente voltar ao erro? Como é fácil a gente cair de volta ou decair da graça e voltar ao legalismo? Muitos irmãos, infelizmente, têm sido iludidos com esse tipo de religiosidade que dá uma aparência de espiritualidade. Porém, a liberdade de Cristo que nos libertou é a verdadeira religiosidade e a verdadeira espiritualidade, que nós não podemos abrir mão deste Evangelho. Que Deus te abençoe, tenha ótimos estudos e que a graça do Senhor seja contigo e com a sua família. Amém.